Galera, vamos conversando e não vê a hora passar. E aí já estamos na segunda live. Vamos cozinhar o galo aqui uns 2 minutinhos e já vamos entrar falando sobre mais questões. A gente tinha parado em angulação, né? Vamos falar um pouquinho sobre a angulação dos piercings. E aí, o que vocês acharam da minha cara de egípcio aqui? Fiquei a cara do faraó? Cara, angulação é um tema imprescindível. Angulação e anatomia são temas imprescindíveis para evitar a formação de problemas em geral, diminuindo a janela de oportunidades para que você tenha complicações. Por exemplo, uma infecção. Max, o que angulação tem a ver com infecção? Um piercing que não estiver bem angulado vai demorar mais para cicatrizar. Quanto mais tempo aquela ferida ficar aberta, vamos falar com um endocrinologista sobre isso, Desi. Dizeiro. Vamos procurar um endocrinologista para falar sobre esse tema. Se você conhecer algum, pode nos indicar. Eu acho que é endocrinologista que cuida dessa parte de diabetes. Quem conhecer um endócrino pode me indicar para a gente falar sobre esse tema, porque são as pessoas indicadas para falarem sobre isso juntamente com os body piercers. Eu gosto de sempre respeitar os outros profissionais que estão atuando na saúde e no corpo daquele cliente. Para eles, paciente. Se o cara tem uma condição de saúde que já está sendo tratada por outro profissional, deixa eu só mandar aqui para a Suvi. Se o cara está tendo uma condição que está sendo tratada por outro profissional, se ele está tendo acompanhamento de outro profissional, Bronzeamento e piercing, o que você acha a respeito, Max? Eu creio que o ideal é evitar, né? Eu creio que o ideal é evitar fazer o bronzeamento enquanto se está no processo de excessos. Eu sempre indico para os meus clientes que evitem excessos. Oi, E aí, Suvi? Tudo bem? voltei. Que bom. Que Gosto bom que você desse filme. conseguiu vir novamente. Deixa eu tirar esse filtro aqui, senão minha mãe vai assistir isso aqui e vai pensar que eu tatuei a cara. Então tá. Sobre angulação. Hum, O pessoal às vezes pensa que 90 graus é o 90 graus do transferidor. Parado retinho assim, furou 90 graus. Ou tá assim, furou 90 graus. Só que o corpo humano não é assim. é. O corpo humano não é orgânico, ele não é retinho, na maioria das vezes. Então, a gente fala 90 graus perpendicular ao local a ser perfurado. Certo? Se eu for furar meu hélix, que ele não é reto, eu vou ter que furar praticamente assim. Eu não estou vendo direito, mas assim. É isso. Praticamente aqui. E não reto perfeito aqui. Porque se eu furo reto perfeito aqui, ele acaba tendo uma angulação, que É. não vai dar 90 graus. Os 90 graus têm que ser sempre em relação à pele. Não em Aham. relação à visão daquilo que nós estamos a ver, que é o que tu estás a mencionar. É pensar, os 90 graus não é 90 graus em relação aos nossos olhos, é 90 graus em relação ao local da perfuração. Eu vou usar o cabo da faca aqui. 90 graus aqui é mais ou menos isso aqui. Certo? Se tiver ângulo, a agulha continua. É? 90 graus e outra. 90 graus em todas as direções. Isso a gente falando do ângulo de 90 graus. Sim, sim. 90 graus em todas as direções. Não adianta eu perfurar perfeito aqui assim, aqui 90 graus, mas a hora que eu viro, tá com um ângulo assim de... É. Oh, não estou conseguindo mostrar. É isso, Tá é com um isso. ângulo diferente aqui assim. Tem que estar
90 em todas as direções. Posicionou a sua agulha, você vai apontar ela na direção de 90 graus. Quem usa a agulha americana, que costuma dar o desconto da teoria do Bisel, ou de como vocês quiserem chamar, eu chamo de ponto de gravidade. No ponto de gravidade central da agulha, você vai posicionar ele também a 90 graus. Isso alguém perguntou, não é o tema da live, acho que não precisa da gente se aprofundar nisso. Eu sempre digo que tem gente melhor do que eu para falar de teoria do Bisel e angulação, pelo menos em live. Claro que nos workshops eu falo sobre esse tema, mas em live eu prefiro evitar. E porquê que é importante essa angulação correta? Hã? Porquê que é importante essa angulação correta? Para a acomodação da joia, para não provocar lesões. Isso, estava falando antes de você chegar, cicatrizando mais fácil. Você fecha, diminui a janela de oportunidades para infecções. Exato. E também para formações de granulomas, abscessos. Exatamente. Tem mais coisa, né? Quer falar mais um pouco? Da angulação? Ou dos granulomas? Da angulação, ou é isso mesmo? Da sua pergunta, da pergunta que você me fez. Não, é isso. A pergunta era para quem não percebe o porquê dessa angulação, porque nós temos piercers, recém-piercers, profissionais, semi-profissionais, clientes, e então de diversos níveis. Exato, estamos a falar e eles ficam sem perceber, isto é a minha veia de professora, fazer a pergunta perfeito. Retórica para perceber. É importante. Quando a gente... Desculpa, pode falar. Não, é importante perceber o porquê que essa angulação deve ser o mais correta possível para evitar, para o processo de cicatrização ser mais curto, para evitar infecções, para evitar os granulomas, etc. Uhum. Quando a gente está aqui, colocou 90 graus aproximado aqui, a hélix ela tem um formato curvo, circular, por assim dizer, curvo. Você vai acompanhando o 90 graus ali na curva. Uhum. Quando a gente deixa com angulação, provavelmente o granuloma vai se formar nas partes de sobra. Ou seja, está apertando embaixo aqui e aqui está apertando em cima. Ele vai se formar nas partes de folga. Aqui apertou embaixo, granuloma em cima. Aqui apertou em cima, granuloma embaixo. Cara, e se for joia curva, granuloma nas partes de cima. Normalmente é assim. Normalmente quando a gente vê uma perfuração assim, pode saber que é angulação equivocada. E aqueles piercings que as pessoas dizem, tem há 2 anos e ainda não cicatrizou. A maior parte pode ser a qualidade da joia, mas grande parte é um erro na angulação. Uhum. Para resolver problema com angulação, chegou um piercing com o ângulo errado, ou o Max está fazendo um piercing, não acertou o ângulo, isso acontece, tá? Não sei se acontece com você ou com os outros colegas que estão aqui, mas eu não acerto toda vez, não. Quem diga que nunca acontece, não está a mentir. Acontece. Eu não acerto toda vez. Às vezes eu faço uma perfuração, ela fica com um leve ângulo, isso pode acontecer. Faço o máximo possível para que não aconteça, todos os dias estou tentando melhorar isso, mas pode acontecer. Esse problema eu não sei resolver. Ficou com o ângulo errado, o que eu vejo eu não sei como acertar ângulo. Puxar um pouco mais para cima, puxar um pouco mais para baixo. Quando está com o ângulo errado, nesses casos, para solucionar, eu faço a retirada. Sim, mas vou-te dar, se calhar, uma informação que se calhar não sabes. Mas os discos no pull ajudam também a acertar essa angulação. Ah, é? Não tinha essa informação. Mas agora, com relação ao... Eu uso... A gente já vai falar sobre o uso deles. Com relação ao cuidado. Agora já vem essa parcela de responsabilidade que a gente não tem como se responsabilizar, né? A gente pode instruir bem, a gente pode acompanhar, a gente pode aconselhar, mas fazer, isso aí vai depender de cada cliente. Sim. Com relação ao cuidado, muitas coisas podem gerar problema. Por exemplo, o cliente não limpar. É o principal.
o cliente não limpar durante todo o tempo de cicatrização, porque muitas das vezes, e comigo a maioria, o que acontece é, eu digo, olha, eu digo sempre, leva até, ou pode levar até 4 meses ou mais. Depende da forma como o teu corpo cicatriza e da forma como tu cuidas do teu piercing. E passado 2 semanas, 3 semanas, depois de passar a fase de inflamação, da dor, do inchaço, o cliente pensa, já não dói, não está inchado, então já está cicatrizado. E esquecem completamente que eu disse que eram 4 meses. Então, se eu disse que eram 4 meses, como é que ele acha que passado 1 mês o piercing está cicatrizado? Eu faço sempre questão de explicar que o piercing, a ferida, qualquer ferida, e dou até o exemplo quando nós fazemos uma ferida, que se repararmos ela vai cicatrizando sempre de dentro para fora, de fora para dentro. E o piercing é precisamente igual. Por fora parece que está cicatrizado, mas por dentro ainda está a ser regenerada a nova pele e está a cicatrizar. E se nós pararmos os cuidados, os problemas vão surgir. Parece que está cuidado e muitos veem, mas estava tão bom, parecia tão bem e agora apareceu um granuloma. Primeira pergunta que eu faço. Estás a fazer os cuidados? Estás a fazer o aftercare? Durante agora 2 ou 3 últimos dias não fiz. Mentira. Estes 2 ou 3 últimos dias já foi 1 semana ou 2. E então, o que é que eu faço? Primeira coisa, volto a fazer os cuidados. Porque as pessoas pensam que nós depois temos uma forma milagrosa. Mas não. Na verdade é limpar com soro, fazer as compressas com soro, não criar atrito, não mexer na joia, não brincar com o piercing, não dormir em cima, não criar nada que possa puxar, bater, pronto. E então eles pensam que eu vos vou dizer para colocar uma coisa especial. E eu digo não, volta a fazer o aftercare 2 ou 3 vezes por dia, com o soro fisiológico, é só isso, sim. E paciência. Isso, fazer o básico, não é uma coisa de outro mundo, né? Muitas vezes as pessoas querem soluções para situações em que a única solução era você ter feito o que tinha que fazer. Ou fazer o que você tem que fazer. A maioria dos problemas não são gerados porque alguém fez uma coisa errada. É porque não fez o básico. A maioria dos problemas que existem. E isso também pode acontecer no nosso trabalho. E muitos querem usar o no-pull e eu digo, olha, vê, porque eu tenho um destaque sobre o no-pull, sobre as cicatrizes hipertróficas e digo, vê o que é para fazer. E a última solução é a aplicação do no-pull. Portanto, quando elas esgotam aquelas opções, então vamos à outra. Agora, você também chama o no-pull de última alternativa? Às vezes sim, porque eu tento perceber o cliente, não é? Porque nós também já temos, quando já temos uma certa experiência, já percebemos se aquele cliente vai realmente cuidar do piercing ou se vai ser desses que passado 1 mês já deixou de fazer os cuidados. E por vezes eu já sei que se eu disser para o cliente fazer aquilo, ele não vai fazer. Então, para evitar mal maior, ok, vem ao estúdio e vamos aplicar o no-pull. Existem outras situações, como te falei, que o no-pull também serve para às vezes, acertar o ângulo e às vezes, inclusive, para cicatrizar melhor. Por isso, por vezes, não é a última alternativa. Eu chamo de última alternativa porque, assim, antes do uso do no-pull ou qualquer disco de silicone, no Brasil pode ser que aconteça que as pessoas ainda tenham uma certa dificuldade no acesso ao no-pull. Antes de usar o disco de silicone, eu revejo todas as outras questões. Sim. A joia que eu coloquei, ou a joia que o cliente veio, é boa? Sim. Da onde que veio? Estava esterilizada? Como foi esterilizado? Porque tudo isso pode causar abscessos e granulomas, enfim. O tamanho, o formato e o calibre da joia são adequados? Como que está o ângulo? Foi feito como essa perfuração? Por exemplo, uma joia que foi perfurada em farmácia, que dilacerou
a parte interna da perfuração, é bem difícil de ser resolvido, né? É. E aí vou solucionando problema por problema. Eu gosto de conversar com o cliente anotando. Uhum. Eu anoto quais são minhas dúvidas ou os problemas que eu estou vendo ali. Joia, tamanho, ângulo, calibre, formato. E vou anotando cuidado, vou anotando tudo. Faço ouço a história do piercing. Eu sempre uso essa questão, a história daquele piercing. Depois eu venho dizendo, cara, a joia é possível resolver? Tá, se eu trocar, assim. O tamanho está muito pequeno ou está muito grande? Se eu trocar, resolve. E vou anotando solução por solução, dizendo o que é possível e o que não é possível fazer dentro do meu conhecimento e da minha possibilidade. Você falou sobre atrito, sobre dormir em cima. Uma coisa que o pessoal faz muito aqui é ficar rodando. Aqui tem uma expressão, rodar para não grudar. Até rima. Mas isso, Rodar por para não exemplo, grudar. eu aprendi, quando fiz a minha formação, aprendi. Roda, roda, para a frente, para trás. E agora, não roda, não mexe, não toca. Eu digo sempre aos meus clientes, quando eles dizem, então agora como é que eu vou cuidar do meu piercing? E eu digo, há duas regras. Regra número 1, não toca no teu piercing. Regra número 2, mantém o teu piercing limpo. Quanto mais simples for, quando eles me dizem, estou com problema, quais são as duas regras? Eles sabem. Não tocar no piercing. Estás a tocar? Pois, estou a tocar. Estás a limpar? Pois, estou a falhar na limpeza. Portanto, não vale a pena complicar. Duas regras simples. Não toca e limpa. Existe também a questão, por exemplo, tive qualquer problema, aquela janela de oportunidade rolou, veio um corpinho estranho ali, um carinha de fora, corpinho estranho não, veio um micro-organismo nocivo, entrou ali naquela perfuração, meu cliente chegou no ponto da infecção. Eu não lido com infecção. Quando chega no ponto da infecção, eu creio que já é uma questão de saúde, tento enviar para um médico que acredito que seja a alçada dele, porque pode ser que se use algum tipo de medicamento, alguma coisa assim. Como é que você costuma lidar com isso? Chegou no ponto da infecção. Eu costumo dizer, felizmente até hoje, da minha parte, nenhum cliente meu chegou à parte da infecção. Já tive, sim, clientes de outros piercers, ou chamados piercers, que nem sei se posso chamar piercers, essas pessoas, que vieram com Pode problemas. sim, eu também faço granuloma. Eu também faço perfuração da granuloma. Às vezes o cliente vai a outra pessoa, pode chamar de piercing, sim. Piercer porque nem sequer têm conhecimentos para. Mas pronto, eu costumo dizer, o granuloma, o piercer, a pessoa deve contactar o piercer sempre. O cliente deve sempre contactar o piercer. O granuloma nós podemos resolver e fazendo essa checklist, como tu disseste, posso mudar a joia, como é que está o ângulo, etc, etc. Quiloide, dermatologista. Infecção, médico. Nós não tratamos quiloide, não tratamos infecção. Granuloma, também podemos tratar, podemos recomendar, podemos dar soluções alternativas. O resto, cada um trata da sua área. Infecção, direciono logo para o médico. Às vezes eu tenho, não sei se acontece aí no Brasil, mas eu tenho muito, e para quem não tem esse conhecimento, fica aqui a informação também, que a fase de cicatrização passa por 3 etapas e uma delas, a segunda etapa, o piercing começa a segregar um líquido amarelo. Não é? Amarelo não, branco, esbranquiçado. E então eu tenho muitos clientes que vêm, Subi, o meu piercing está com pus. E eu pergunto, qual é a cor? É um líquido esbranquiçado ou amarelo bem claro? Sim. É perfeitamente normal, faz parte do processo de cicatrização, é um sinal que o corpo neste momento está a cicatrizar, portanto manter a limpeza, vai secar em contacto com o ar, pode criar umas crostas, não puxar, não cutucar essas crostas, vais retirar essas crostas quando estiveres a fazer a limpeza com o soro, elas ficam amolecidas e gentilmente com o cotonete consegues retirar. Se não sair, não
reforçar, porque por vezes, eu digo, por vezes essa pequena crosta está colada a um bocadinho de pele que já está no seu local para cicatrizar, e ao puxar vamos criar uma nova ferida, vamos criar um trauma. Portanto, eu explico isso tudo. Agora digo, se tiver uma cor amarela, laranja, amarelo escuro, alaranjado, esverdeado, cinzento, e é um sinal de infecção, médico. Logo. Perfeito. O Mendel fez uma pergunta aqui. Ele perguntou, se o cliente não for ao médico, ele culpará o piercer. O que fazemos? Aqui na minha cidade, é uma cidade pequena. Quando o cliente tem algum problema, eu peço para ele retornar no estúdio. Se eu indicar que ele for ao médico, anotaçãozinha na ficha de anamnese, o cliente assina. Ou, se você fala por WhatsApp, falou por WhatsApp, faz um print da tela, o que for, imprime, anexa na ficha do cliente que você indicou para ele ir ao médico. E se ele não for e der problema, e eu for acionado judicialmente? Depois que terminar essa live, você vai entrar na live que eu fiz com a advogada Esther Pérez. Lá tem o aspecto jurídico do piercing. Fala desde a ficha de anamnese até outros aspectos jurídicos, lá tem essas informações. Se não for suficiente, a informação que tem lá, são 2 horas de live, me contacta a Esther, que a gente tira as dúvidas na medida da nossa possibilidade, do nosso conhecimento, certo? Eu, na minha ficha de anamnese, eu tenho uma parte final em que faço 2 perguntas ao cliente. Eu informo que tenho que tirar fotografia para o meu portfólio, para registro do meu trabalho. Certo. Depois, informo que tenho que tirar. Depois, se o cliente autoriza que eu poste e se autoriza que eu o identifique. Essa é uma pergunta. E outra pergunta é que recebeu os cuidados da Aftercare e que se compromete a ler e a cumprir os cuidados indicados. Portanto, o cliente compromete-se comigo assinando que vai ler e vai cumprir. Se ele depois o faz, problema dele, mas ele comprometeu-se comigo. Perfeito. Outra coisa, às vezes eu falo assim, pô, eu também erro, tá tudo certo, vamos melhorar. Eu não estou romantizando o erro nem dizendo que as pessoas continuem errando. Quero deixar isso bem claro. Não é uma romantização do erro. É só para dizer que eu sou um ser humano, o fulano, o Beltrano, você que está assistindo, a Suvi também, nós somos todos seres humanos e que a gente não quer errar, mas que às vezes vai acontecer e a gente não precisa ficar se chicoteando por causa disso. Rolou um erro, cara, o que eu posso aprender com esse erro para não cometer no próximo piercing? Porque às vezes eu falo, pô, eu também erro e o pessoal pode achar que eu estou romantizando isso e não é o caso. Quem não errar, não aprende. Então tá. Chegou o piercing, fizemos tudo da maneira correta, adequada, de acordo com o nosso conhecimento, formou um abscessozinho, formou um granulomazinho. Qual é o primeiro passo de cuidado que você indica, Suvi? Retomar, se parou a limpeza, retomar a limpeza. Às vezes o que acontece deixei de fazer 2 vezes por dia, faço só uma. Então voltar a fazer 2. Primeira coisa, verifique se a joia, porque às vezes cada corpo é um corpo e cicatriza de forma diferente. E quando fazemos o chamado downsize, a redução da joia, não é standard. Não quer dizer que daqui a 2 semanas uma pessoa não possa ter o piercing estável o suficiente para se fazer essa redução. E isso tenha que esperar por 1 mês, por 2 meses. Portanto, perceber se não é a joia que tem que ser reduzida. Se sim, reduzir a joia. Perceber se não é a qualidade da joia que está a criar, trocar por uma joia em titânio, por exemplo. Sim. Portanto, eu vejo sempre primeiro essas situações. Depois, se realmente tiver o granuloma, o que é que eu digo às pessoas para fazer? Compressa, por exemplo, a compressa de soro fisiológico ajuda imenso. A fria é a quente, conforme as situações. Falei contigo sobre
a compressa de camomila? Não é uma coisa. Lembra que eu estava falando sobre o lance do médico e tal? Eu não entendo, eu não sou botânico e nem biólogo ou médico para falar sobre tipo, o uso da camomila, então eu não falo. Uhum. Mas sei que tem vários colegas que falam sobre isso e alguns têm sucesso. Sim. É assim, não é que seja a primeira coisa que eu recomendo, mas sei, já tive situações em que recomendei e que deram resultado. Antioxidantes e anti-inflamatórias. Portanto, por essas propriedades anti-inflamatórias pode ajudar na inflamação, na redução do granuloma. Eu tive, por exemplo, uma situação de uma cliente que chegou ao meu estúdio com um piercing recente em que Só um minuto. ela não Minha mãe sabia. tá me ligando, liga para ela, fala que tô na live. Desculpa. Minha mãe me ligando. Oi, mamãe! Essa cliente descobriu que não podia usar piercing de joia de aço cirúrgico porque era extremamente sensível ao níquel. Que é esta Sim, questão. Aquilo que eu aprendi é que todas as pessoas no mundo nós todos somos alérgicos ao níquel, uns mais do que outros, reagem mais do que outros. E então ela chegou com o topo da joia encapsulada. Portanto, já estava dentro da pele. E via-se, eu tenho isso até nos meus destaques, via-se uma bola, uma mínima, e a bola estava lá dentro já, o topo. E então eu tinha que reduzir aquele inchaço para conseguir chegar ao topo e conseguir com as pinças desapertar o topo e retirar. Portanto, então certo. com o chá de camomila eu consegui fazer essa redução e chegar ao topo. Portanto, eu tenho a prova e já foi bastante útil o uso do chá de camomila para fazer a redução instantânea desse inchaço para eu conseguir ter acesso à joia e salvar aquele piercing. Salvei, apliquei Bioplast, para quem não conhece, acho que tem outro nome no Brasil, é o PTF, PTFE. PTFE. Usei o Bioplast porque tinha, portanto, ficou um buraco, ficou muito largo, então usei para poder estabilizar um bocadinho mais a ferida e Peraí, só um depois. minutinho. Tem uma falta de entendimento aqui. Alguém entendeu que a camomila é boa em redução de queloide? Não, não tem nada a Não, ver. Não, quiloide queloide a gente não. já falou que vai ser tratada com o médico. O que ela falou foi só reduzir o inchaço. Quiloide não. Nós estamos a falar de quiloides, estamos a falar de granulomas. E isto é uma coisa que acontece muito, as pessoas confundem o granuloma com o quiloide. Atenção, Aham. granuloma não é quiloide. O granuloma é um pequeno inchaço que acontece na pele, à volta da ferida. O quiloide expande para além da zona da ferida e pode chegar inclusive a uma parte mais profunda da derme. Portanto, Exato. é diferente. E bom, eu não tenho o que acrescentar sobre isso porque eu já usei, mas não uso, mais por uma questão ideológica mesmo. Indico o soro. Às vezes o pessoal usa solução salina. Eu prefiro não indicar a solução salina porque eu não sei como é que é a qualidade da água do local que a pessoa está, o quanto de sal ela vai colocar. Se for pouco não funciona, se for muito pode desidratar. Então eu prefiro indicar o soro que ele já vem. É uma As solução proporções. isotônica, né? Já vem com 0,9% de sal, exatamente, de cloreto de sódio, na verdade. Cloreto de sódio é um dos componentes do sal, não é só o sal em si. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma com o sorinho morno. E aí, vem o nosso colega no pool para fazer a compressão, quando tudo isso já foi visto. Tudo isso e muito mais já foi visto, vem o uso do Nopul. Agora, eu acredito que você já usou muito mais Nopul do que eu. Muito mais.
E queres falar já do no pull? Falta uma coisa que nós Acredito. falámos, do uso O das que que você pistolas. quer? Ah, sim, o uso das pistolas. Eu Muito só rápido. comentei que ela dilacera, né? É, Mas acho que você tem. Fala um pouco sobre isso. porque eu acho que aqui em Portugal também, não sei como é que é aí no Brasil, mas no Egito é usado ainda, infelizmente, muito e em piercings que não fazem ideia. Lábio, umbigo, para além da cartilagem. Caramba. Imagina, nariz. Eu já tive clientes a aparecerem lá com um nariz feito com pistola. Aqui em Portugal, felizmente não vi ainda esses casos, mas há muito os piercings na orelha, na cartilagem, feitos com pistola, mesmo o lóbulo. Ok? Há uma coisa que as pessoas têm que perceber. É barato. A Claire's é barata, claro. Agora temos que perceber a biossegurança e tudo o que está por trás de um piercing com pistola. E não é por. Eu tenho muitas pessoas a dizer: Susana, és piercer, usas pistola? Não! Não. Eu sou piercer, não uso pistola. Claro que não! Qualquer piercer que se preze, que seja profissional, vai dizer que não há pistola. Até pode haver piercers que utilizem pistolas descartáveis. Ok, tudo bem. Agora há uma coisa que nós temos que entender. Existe, infelizmente. Se um piercer diz que vai usar pistola para fazer um piercing que não seja o lóbulo, por favor, fujam desse piercer. Eu vi Então, uma. ainda pior. Tive um workshop na semana passada e o Snoop é um profissional bem conhecido aqui no Brasil. Sim, sim, sim. É uma das referências no Brasil de perfuração. E ele mostrou uma perfuração feita com pistola na hélice, a visão microscópica. Ela dilacera. Olha, Dilacera. eu preparei aqui, deixei aqui algo que eu costumo, porque no Egito é muito usual o piercing com pistola. E as pessoas não percebem a diferença. E quem vem a mim, às vezes vem a mim porque é com agulha e pedem para explicar qual é a diferença. Então eu mostro este exemplo, não sei se alguma vez viste, mas se calhar já, e acho que é perfeito. Temos esta folha de papel. Não é? Sim. Imaginemos que isto é a nossa pele. Tenho aqui um brinco giríssimo que eu quero utilizar. Não é? Então eu quero colocar este piercing aqui na minha pele. Uhum. E tenho duas formas que eu posso furar. Posso fazer esse furo com lápis ou posso fazer esse furo com um furador. Chama assim no Brasil, furador? Furador, perfurador. Então, se eu fizer o furo com o lápis, que é o que tenho à mão, não é? Então, isto vai acontecer. Uhum. Se eu fizer o furo com o perfurador, então, isto vai acontecer. Eu posso colocar o meu piercing bonito num e posso colocar o meu piercing bonito no outro. E aqui tenho que fazer mais aqui, não é? Mais perto. Uhum. Portanto, agora eu pergunto aos meus clientes qual é o piercing que vocês preferem ter? Qual é o furo que vocês preferem ter no vosso corpo? Não é? A diferença com pistola, que é o lápis, porque é a própria joia que fura, e um piercing Sim. com agulha, que o que a agulha faz é criar espaço para a entrada da joia. Se a gente for observar até a legislação do Brasil, se não me engano, a RDC 44, que fala sobre as atribuições do farmacêutico, onde que se fala sobre o uso da pistola. Eles estão liberados só para furar lóbulo, nenhuma área cartilaginosa. Então, vamos respeitar a legislação, isso aí é para lóbulo, mas body piercer, normalmente a gente trabalha diferente, com agulhas ou catéteres, e isso basta. Essa demonstração sua foi realmente muito boa, igual a Sol falou aqui.
Deu para entender muito bem, é uma coisa fácil de ilustrar para o cliente, né? É isso. É Muito simples. boa. Então, E agora a gente pode falar. vamos falar de no pool. Pode falar do Nopu, acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Como é que surgiu o no pool? Foi precisamente pelo facto de eu no Egito ter tanta gente a criar granulomas. Não é? Eu percebi que Aham. era da qualidade das joias, mas também demos um problema acrescido no Egito, que é o tempo, o ambiente, a temperatura, é um ambiente úmido, seco, por vezes, com muito pó, muita poluição, e a qualidade da água. Porque mesmo com joias em titânio, atenção, às vezes nós falamos no titânio e pensamos que se utilizar as joias em titânio não vou ter problemas nenhuns. Mentira. Mesmo com joias em titânio, alguns dos meus clientes acabam por ter problemas. Porquê? Porque não cuidam convenientemente, ou até mesmo que cuidem convenientemente, o granuloma aparece. Porque a qualidade da água também não é a melhor. E por diversas razões. O granuloma pode aparecer por trauma físico, por trauma químico, reação aos produtos químicos, o perfume, maquiagem, os cremes faciais, etc. Então eu tinha que criar tinha não, eu pesquisei e apareceu-me o No Pool. E há um piercer que eu sigo, que é o piercer Mike, nos Estados Unidos, e ele usa muito o No Pool. E eu comecei a ficar interessada, então enviei uma mensagem para ele e disse, olha, é interessante esses discos, como é que eu os posso ter? Então entrei em contato com a No Pool, e eles ficaram super excitados pelo facto de mais um país poderem ter os discos. O No Pool é um discozinho, para quem não conhece, eu tenho aqui, eles têm dois tamanhos, de 5mm e de 7mm de diâmetro, e podem depois também ser personalizados, caso tentem contato com eles, eles fazem personalizados para certas zonas do corpo. É um disco em silicone que começou precisamente de uma forma curiosa. Eu estou a tirar para ver se vocês conseguem ver. Coloca a mão atrás, assim. É pior. É pior. Não, coloca um pouquinho mais longe com a mão atrás. Isso, daí você põe a mão atrás. Aí deu para ver. Com o meu cabelo dá para ver melhor. Deu para ver. Os brancos, mas pronto. Eu tenho pouquinho, então eu não uso cabelo. Pronto. Temos o de 7mm. Ah, que legal. E temos um mais pequenino de 5mm. E é muito fininho. E isto é feito de um silicone médico que... porquê? Porque uma das alternativas que nós temos para criar, para resolver o granuloma é fazer massagem, fazer uma pequena massagem. Claro que esta massagem tem que ser feita constantemente. Então, este disco vai fazer precisamente essa pressão necessária para o granuloma ir reduzindo, para esse inchaço ir reduzindo. E eles começaram mesmo para criar a história é um piercing labial que criou um granuloma, lixou, etc. E eles queriam produzir uma barreira entre a ferida e a joia, o metal da joia. E então fizeram vários testes durante vários meses e testaram um piercingzinho, este disco de silicone, para criar conforto. Portanto, o objetivo deles nem era reduzir o granuloma, era simplesmente criar um conforto para esse atrito que fazia a joia em cima do inchaço e da ferida. E então perceberam que o contacto deste silicone médico ajudava também a reduzir esse inchaço. E uma piercer mundialmente conhecida, em Inglaterra, ouviu falar destes discos e um cliente tinha um problema já há muitos anos com granulomas, e então pediu
que o discozito fosse enviado para a Inglaterra para colocar no cliente deles. E teve um sucesso tremendo. E foi aí que começou a expansão do NoPool pelo mundo fora. Eles neste momento já estão pelo mundo inteiro, mais de 80 países. E é assim, aí no Brasil, eles são um revendedor. Portanto, eles não vendem, não têm representantes. Portanto, eu não sou representante da NoPool porque eles não têm representantes. Eu sou, neste momento, o vendedor exclusivo no Egito. Portanto, mais ninguém tem NoPool no Egito. Aqui em Portugal, eu penso que provavelmente também serei a única ou das poucas que tem NoPool. É fácil ter o NoPool. E eu falei com eles e eles disseram que é muito fácil, basta entrar em contacto e eles fazem o envio do NoPool. Como piercer ou como cliente final. Como cliente final, eles acabam por recomendar, por exemplo, se alguém, já aconteceu, se alguém vê um anúncio do NoPool e contacta, alguém do Egito contacta, quer comprar, eles referenciam-me a mim, como o piercer que tem no Egito. Assim como no Brasil, eles vão dar como referência o Max, que tem os discos à venda, em Portugal, etc. Entendi. Portanto, acabamos sempre por os piercers profissionais vão comprar a eles. Como é que isto funciona? Nós temos que basta colocar o piercing, o disco, na joia. A situação deve ser colocado em joia reta ou joia barbel curvo. Nunca circular. Está bem? Porquê? Porque ao colocar... Para já, a joia circular tem um movimento muito superior e ela própria acaba por criar o atrito. E quando nós temos granulomas com joia circular, muitas das vezes é precisamente por haver uma joia circular. E às vezes até só trocar a joia circular por uma joia reta resolve a situação. Portanto, sempre que se tenha uma joia circular, temos que retirar e colocar uma joia reta ou um barbel curvo. Porquê? Porque o disco é colocado, agora vamos ver aqui, o disco é colocado entre... Na haste. Na haste, ele tem mesmo um furinho e serve para qualquer... expande o suficiente para qualquer medida, e ele é colocado na joia e deve estar em contacto com portanto, o granuloma. Deve fazer um leve contacto com o granuloma. Estava aqui alguém a perguntar se mesmo com o NoPool devemos fazer as compressas com o soro ou camomila. Quando compramos o NoPool, ele vem com umas instruções. Portanto, nós como piercers, quando compramos, eles enviam um papelinho com as instruções. São instruções simples que indicam precisamente o uso adequado de joias. Eles frisam muito a joia de boa qualidade, a joia correta e como limpar. Porquê? Porque acaba por, se nós estamos naquela fase de secreção, se o piercing está nessa fase, vai acumular no disco. Portanto, explica como limpar o disco, como manter o piercing limpo. Portanto, é simples. Pode ser usado e pode-se continuar a fazer, claro, e tem que se continuar a fazer as compressas ou a limpeza com o soro. Portanto, não é colocar o disco e não se faz mais nada. O disco vai ajudar na compressão do granuloma, nessa pressão ligeira que o granuloma, ao sofrer, vai ajudar a que ele diminua. Agora, nós não podemos deixar de cuidar do piercing, não podemos deixar de o limpar com o soro e fazer o aftercare normal. Não é? Perfeito. É milagroso, mas não é assim tanto. O granuloma, na joia, ele tem que fazer uma leve compressão, né? Leve. Uma leve compressão. Não é...
espalmar ou pressionar o granuloma. É ligeiramente uma leve compressão. Ele é flexível, tem a firmeza suficiente para criar essa pressão suave, mas não pode ser a comprimir. O que é que acontece muitas vezes? O granuloma reduz e fica um espaço que já não permite que o disco esteja a tocar no granuloma. O que é que se pode fazer? Para não estar a fazer uma redução da joia, se não é o momento ideal, para não estar a criar novo atrito, pode colocar um novo disco, portanto, em vez de ter dois para usar esse espaço. Ou então, eu acabei por comprar, achei na Painful Pleasures, os chamados O-ring, não sei como é que se chama aí no Brasil. Portanto, que são umas... Arruela. É isso? Dá para ver. O-ring mesmo. É isso. Eu chamo de arruela aqui. Ao colocar, como isto é elástico, vamos conseguir colocar, eu posso, não sei se você quer que eu exemplifique? Entre a esfera e o no-pull. Para jogar o no-pull mais para frente. É isso? É isso. É isso. Posso. Esfera, no-pull, granuloma. Se sobrar, esfera, O-ring, no-pull, granuloma. Obrigado, Anderson. Sim, é isso. Esfera, O-ring, no-pull, granuloma. Ora, aqui e depois o O-ring, aqui, O-ring e a esfera. No-pull. Ok? E então, o que é que nós conseguimos? Imaginem, o O-ring nunca fica em contato direto com o granuloma. Imagina que a ponta da pinça é o granuloma. Portanto, o no-pull estará em contacto com o granuloma e o O-ring aqui vai estar ali, mesmo que haja uma folga, não é? Mesmo que haja um espaço entre o O-ring e a esfera, o O-ring vai manter o no-pull no lugar para fazer esse tal contacto com o Su, responde uma coisa para mim. A gente sabe que o no-pull por si ele já tem a sua função, ok? Mas se o colega estiver trabalhando com uma joia em aço, será que não é mais adequado passar essa joia para titânio, para reduzir peso, a exposição a níquel? Normalmente o acabamento também é um pouquinho pior. E aí usar o no-pull? Sim. É fundamental. Manter uma joia de aço e colocarmos o no-pull, não sei, é tentar varrer para debaixo do tapete, não é? É igual se essa parede estiver quebrada e ao invés de consertar a parede eu vim passar tinta por cima. É trocar a joia, pôr uma joia com um metal mais biocompatível e poder-se aplicar. Seu neném tá dormindo, né? Oi? Tá dormindo ainda, neném? Tá, não tem de menor aqui então? É passar chantilly na bosta. É isso. Troca, se você tiver condições, brother, mesmo que tipo, você tenha que pagar por isso, às vezes o cliente não topa, desfaz esse aço e coloca titânio, e aí você coloca o no-pull. Veio uma pergunta na caixinha, eu acho tão chique, eu vou abrir. Eu já vi piercers que usam o no-pull na hora que perfura. O que vocês acham disso? Portanto, como eu falei para ti, o no-pull pode ser usado no tratamento dos granulomas, mas também pode ser tratado num piercing para corrigir um piercing que esteja torto, ou mesmo para promover a cicatrização ou o conforto. Portanto, há piercers que utilizam o no-pull. Eu tive, por exemplo, um caso de uma cliente que
ela estava sempre, sempre a fazer reação, fosse com que joia fosse, ela fazia reação, por mínima que fosse, e ela informou-me. E eu disse, mas eu vou usar titânio. Eu já usei titânio e fiz reação. O que é que fazia o corpo dela? Começava logo a encapsular, a criar uma base de entrada para a joia. Então, para evitar isso no umbigo, eu fiz-lhe a perfuração com joia de titânio e coloquei logo o no pull. Mas, caso específico, sim, não é para sair perfurando e colocando no pull, é isso? Não tem necessidade, não tem necessidade. Pode ser aplicado, dá mais conforto, ajuda a promover a cicatrização desde o início, mas não é necessário. Tem uma expressão em inglês, eu não sei falar inglês, então vou pedir para você falar. Sim. É assim, menos é mais. Em inglês fica tão bonita, fala em inglês aí. Less is more. Less is more. Fala de novo. Less Ai, que gostoso de escutar isso. Cara, para mim, essa expressão e baby steps são as melhores expressões da língua inglesa. Mas o caso do piercing torto, claro que não vamos considerar um piercing com uma angulação completamente incorreta, mas se a angulação estiver ligeiramente, colocando um disco em cada lado, como ele vai assentar, o que acontece é a pele, vamos ver, a pele está assim e o piercing, não é? A joia está ligeiramente. Ao colocar o disco, ele não fica... Levanta um pouquinho. Oi? Levanta um pouquinho a mão que eu meti um negócio aqui, eu não sei tirar. Um pouquinho menos. Assim? Aí, perfeito. Desculpa. Portanto, temos a pele e temos uma ligeira angulação. O disco, ao entrar, não é? O disco vai assentar na pele, não é? Ele, ao assentar na pele, vai, como entra aqui, ele vai, ele próprio, forçar um bocadinho para que a angulação endireite. Leva tempo. É possível corrigir pequenas angulações, então? Sim, é possível pequenas angulações. Tem que ser colocado um disco em cada lado. Isto também é importante. Se houver um granuloma que seja de um lado e do outro, tem que ser tratados os dois ao mesmo tempo. Não é colocar este a maior, vamos colocar só de um lado. Está quase a cair outra vez. Nosso tempo está quase acabando de novo. Então, tem mais duas perguntas. Vamos tentar respondê-las bem sucintamente, assim. Sim. Para dar tempo, tá? Oi. Alguém perguntou assim, a pessoa pode ser alérgica ao no-pull? Vou te falar uma coisa, cara. Tem gente que tem alergia até para remédio de alergia. Existem coisas que são hipoalergênicas, mas a Suvi vai falar melhor. Vai lá, Suvi. Tem gente que é alérgico a discos que não são autênticos. E atenção... Ah, é? É. Já há muitos casos de, claro, como tudo, de cópias do no-pull. O no-pull é medicamente certificado e não é como o titânio, é biocompatível. Mas, infelizmente, existem cópias no mercado, muitas falsificações, e que causam problemas sérios, que são plásticos, que são discos que contêm plástico e nylon. E isso, sim, é prejudicial ao organismo e cria problemas. Portanto, buscar sempre o nome e o logotipo no-pull, e o melhor é comprar a revendedor, a piercers que tenham o no-pull original ou diretamente à no-pull. Não comprar AliExpress e Wish, etc. Se for comprar de alguém, cara, os caras da no-pull no Instagram são super fáceis. Pergunta, é no-pull? É sim. Outra coisa, o material suporta autoclavagem? Já vem estéreo ou não? Não vem. Vem assim nestes sequinhos. É nestes sequinhos de 100, 50. Mas é autoclavável e deve. Portanto, quando eles chegam, os meus, estes não estão, são autoclaváveis e devem ser antes de os utilizarmos. Perfeito. Suvi, vai acabar nosso tempo aqui, ainda dá tempo de eu te agradecer, só que vai ter que ser com esse negócio aqui que eu não consigo tirar esse trem.
Olha, vou só, antes de acabar, muito rápido. Para quem assistiu a esta Ah, live, eu consegui falar com a NoPool e eles ficaram muito contentes de estarmos a falar deste produto. Eles, só para quem assistiu a esta live, durante os próximos 45 dias, quem fizer encomendas de 150 unidades ou mais durante os próximos 45 dias, com o envio em prioridade, tem 10% de desconto se referirem SUVI. E onde é que colocam isso? Na encomenda tem uma parte que diz Notes from Buyer, portanto, notas do comprador. Colocam lá SUVI e eles sabem que vocês assistiram a esta live e vão dar 10% de desconto nas vossas encomendas. que legal. Pô, você gastar R$ 100, vamos dizer, US$ 100, você tem o desconto de US$ 10, faz a conta aí, quanto que você está ganhando só nessa live? US$ 10 em reais, dá para você comer muito lanche aí no podrão aí da sua cidade. Olha, Dá para comprar joia pra caramba. e deixa eu falar. Se Ah, gastares $100 em no-pool, vais comprar muitos no-pools e vais ganhar muito dinheiro em no-pools porque o preço de venda do no-pool é maior do que o de compra, como é natural. eu vendo a R$ 15 um disco aqui. 15 reais e R$ 15. em euros. Quanto dá isso em euros? Euro, acho que vai dar mais ou menos 3 euros. É mais ou menos. É isso. Eu vendo mais ou menos isso aqui. Aham. Isso que ainda é para ajudar o cliente, para resolver o problema. Sim, sim. Eles recomendam Suve, entre os $2,50 e os 5. Eles próprios Suve, recomendam. obrigado. Obrigada Obrigado eu. pelo seu tempo. Eu sei que não é fácil, você sempre viajando, atuando, tem família, tem bebê que teve que fazer dormir para poder fazer a live. Obrigado pela sua generosidade, pela sua coragem também, que eu sei que essa é a sua primeira live aí. Desculpa ter deixado essa faixa no seu rosto, eu coloquei e não consegui tirar. Agradece sua família também por mim. Tá bom? Tá bom. Tá Obrigada. escondida. Obrigada eu e corra tudo bem. Qualquer dúvida, já sabem, é só contactar a mim, a ti. Certeza que estamos prontos a ajudar. Perfeito. Muito obrigado. Joia. Boa sorte, dá um beijo na neném por mim. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Obrigada. Obrigado.